Estamos aqui em mais um Dois Clique Pod, um canal onde a gente dá visibilidade a tudo e a todos de forma igualitária. Aqui ninguém é empresário, ninguém é milionário, aqui todo mundo é um ser humano que a gente trata com respeito, com igualdade. Se você tem uma história, se você tem uma lição de vida que possa ser inspiradora para outras pessoas, é só você acessar nosso link abaixo, vai estar na descrição, como você nos acessar. Você vai procurar o Marcelo, vai agendar e vou ter o maior prazer de poder estar entrevistando aqui. São vários episódios e cada um a gente conta uma história diferente, uma história de vida profissional. Nós contamos várias situações aqui que inspiram as pessoas, deixam um legado. E é isso, o Dois Clique Pod é um canal onde você pode tudo, sem restrição, sem nada, aqui não tem roteiro. A gente tem às vezes uma linha de direção, mas a gente segue o que está no coração. E hoje eu tenho um prazer enorme, vocês vão conhecer uma figuraça. O Edson é um cara que começou lá de baixo, assim, entendendo a necessidade de um mercado e foi construindo a sua trajetória com várias pessoas, com várias profissionais que também estavam nessa pegada, só que não tinham orientação. Esse cara se desenvolveu, esse cara cresceu. Ele montou uma estrutura hoje, assim, fantástica de como dar toda a visibilidade para uma galera aí que são os caras que cuidam dos nossos seguros, né? Em todas as áreas, seja de vida, seja automotiva, seja empresarial. Então, esse é um cara top demais, show, o cara é um show. Vocês vão conhecer e é um super prazer. E dou a palavra para você, cara. Muito prazer em te conhecer primeiro. Você é um cara alto astral e eu quero, se apresenta aí para a nossa audiência aí. Obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. E a gente está muito honrado com você estar aqui. Bom, eu que agradeço o convite. Obrigado a todos que estão aí. Agradecer o Marcelo, né, que fez essa conexão. Fez esse dois cliques, pegou? Dois cliques. Que isso, hein, pai? Galera, meu nome é Edson Martins, mas nem minha esposa me chama assim, mais conhecido hoje como Eda Show. O que é Eda? Encontro das águias. A gente entende que águia dá com águia e as conexões positivas te levam ao extraordinário quando você tem muito foco e obsessão de crescer cada vez mais. Estou aqui com você, obrigado pelo convite mais uma vez aí, Anderson. Vou fazer barulho, estou toda à disposição, tirar todas as dúvidas e mostrar como um corretor pastinha em 2007 se tornou o 01 da comunicação no ano 2026, referência no Brasil quando se fala em conexão de plano de saúde e seguros, todos os corretores executivos. É isso, exatamente, falando disso daí, são uma trajetória sua fantástica, né? Me conta um pouco, né? Você começou em 2007, me conta um pouquinho aí do seu início, quais foram todos os desafios, as barreiras que você encontrou, né? E faz um pouquinho dessa trajetória rápida até aqui. Conta para nós aí. 2007 foi o início no mercado de plano de saúde, um mercado que era muito, como é que fala, meio engessado, né? Por exemplo, corretor, se na reunião fosse com gravata, se fosse sem a gravata, gera um desrespeito. Hoje tudo mudou, hoje usar camiseta preta é o normal. Você vê Caio Carneiro, Joel J, se vestem assim, né, dessa forma, mais simplificado, mas antigamente era diferente. Então, muito mudou o mercado. Antigamente, cara, eu fazia o famoso, é que eu tô olhando aquela ali, mas eu vou focar nessa. Fazia o famoso PAP, sabe o que é PAP, Anderson? Não. Porta a porta. É que hoje isso é tecnologia, né, pai? Hoje você tá diferenciado. Não, mas olha, não, talvez eu só não associei assim, mas eu sou porta a porta. Recentemente fiz fazendo só um gancho. Há 4 semanas atrás nós fizemos um evento aqui, né? Nós reunimos uns players de mercado para poder falar um pouco do Dois Cliques, do projeto. Nós estamos trazendo uma galera aí que está entendendo qual que é o propósito do aplicativo, depois eu falo um pouquinho. Mas uma coisa que surpreendeu todo mundo é que eu falo assim, que aí eu sou raiz também. Aí você vai entender. Na mesa, né, nós tínhamos 25 mil cartões de visita. A minha trajetória de profissional, desde quando eu saí de executivo de um banco para poder vir para o empreendedorismo, né? Eu não sabia o que era empreender, né? Então era um negócio muito louco. Eu colecionei 25 mil cartões de visitas. Eu tenho ele tudo guardado. Isso aqui é minha rede. Quando eu coloquei na mesa, as pessoas começaram a olhar e falaram assim, então, hoje a gente conecta tudo isso aqui em 2 cliques, mas durante 23 anos isso aqui foi digitado na mão e mandando mensagem e ligando e fazendo, que é o que a gente tinha na época, né? Hoje a gente tem toda a tecnologia, tem inteligência artificial, mas eu sou raiz, cara, eu sei o que é andar, sola de sapato. Você é da época que ligava com ficha? Que? Ficha? Não tinha, olha... Depois chegou o cartão. Pô, a nova geração nem sabe o que é isso, pô. Pegava a fila para ficar no orelhão para poder ligar para uma pessoa para deixar um recado para depois retornar. Não tinha telefone em casa, não tinha nada. Então, essa galera aí, nós somos velhos, nós somos experientes, só para ficar claro, nós somos jovens aqui. Então, mas a gente tem uma bagagem aí que nos permite hoje trazer com essa galera jovem. A geração Z? Essa geração aí, a gente tenta
ensinar um pouquinho para eles, que eles não sabem nada. Sabe né? nada, mas Sabe graças a nada. Deus, né, pô? Porque era difícil aquela época, né? E a gente rodava São Paulo para vender plano de saúde na raça. E eu fui entendendo. Vamos lá, o que que eu fazia para desenvolver mais? Eu encostava, por exemplo, você era o campeão de vendas naquela corretora. Eu encostava em você, falava, pô, Anderson, com toda a humildade, isso a gente vai aplicar, que a gente vai lançar agora, vou falar lá na frente, o curso Comunicação e Oratória. Como se especializar na comunicação. Não adianta nada você entender de produto, rede, preço, mas você não sabe se comunicar, não sabe se expressar, tem medo de gravar vídeo, tem medo de falar em público, vício de linguagem, enfim. Eu encostava em você e falei assim, Anderson, eu reparei que você foi campeão por 2 vezes seguidas. Como que você faz? Quando você encosta com a simplicidade, na humildade, que não gera conflito a ele, ele já abre o coração. Então eu fazia isso, eu colava com toda a humildade e simplicidade para entender por que você era o melhor. Quando você abaixa o ego e você vai na simplicidade para melhorar, porque por isso que eu falo, águia andar com águia, eu já aplico isso antes de 2007. Mas voltando para cá, quando eu encostava nas águias e ela me ensinava o caminho das pedras, eu falei, cara, primeiro, você tem um Facebook, não sei nem se você sabe o que é Facebook, tá? Volta Na um época pouquinho, não tinha... Orkut, era Orkut. não, mas Ah. para vender eu usava muito o Facebook. Aham. Aí eu falei assim, pô, Eda, você tá usando o seu Facebook pessoal e aí você tá na praia, tá não sei o quê. Não tem nada a ver, cara. Você tem que ter um Facebook profissional só para isso. Então foi pequenas coisas que foi ajustando. Ah, o que mais para melhorar? Pô, treinamento, estuda mais, aplica mais, domina mais o produto para você não gaguejar quando fala com o cliente. Então essas áreas foi me direcionando ao crescimento. Então você, dica de ouro, começa a encostar ou começa a fazer mais cursos para você aprimorar mais. É isso que eu já fazia em 2007. Esse foi meu início para melhorar e Eu acho desenvolver que você meu tocou um conhecimento. ponto, cara, que eu acho que isso daí também. É como eu falo assim, aqui é um canal que a gente tenta passar um pouco das informações para você que está assistindo, né? Como eu falo assim, não existe uma regra, né? Comunicar não é o que eu falo, é o que você entende. Então, eu posso estar falando uma coisa aqui, o Wesley falar outra coisa ali, e cada um entende de uma forma diferente, né? Mas eu acho que é uma coisa que é comum, e com todos que passam por aqui, com toda a experiência de anos e de network que nós temos, uma coisa é certa, né? Eu aprendi desde pequeno que eu tinha que ouvir os mais velhos, os mais experientes, sempre ouvi. A gente tem uma galera jovem hoje que não está afim de ouvir ninguém, acha que sabe tudo. Quando a gente fala assim, essa galera nova não sabe nada, ele não sabe nada no sentido da vida ainda, né? Então, por isso que a gente tem que andar com eles para pegar essa tecnologia, para pegar essa cabeça que ela está meio, como se diz assim, ela não está dentro de uma caixa, né? São bem disruptivos os jovens. Só que eles não sabem fazer muita coisa porque tem que contar com a gente com a experiência. Então a gente já errou muito e a gente aprendeu. Então eu falo assim, hoje, quem errou mais sabe muito mais do que nunca quem errou. A gente não vai cair em alguns buracos que a gente já está calejado um pouquinho. Então essa é a nossa composição. Mas uma coisa que é certo, você tem que estudar, você tem que ler, entender tecnicamente, né? Como você falou muito bem, você tem que saber falar em público, né? Tentar se comunicar da melhor forma possível, né? Mas acima de tudo, assim, você tem que ter essa humildade que todo dia você vai aprender algo novo. E cola com quem está hypado, com quem está caminhando, você falou da águia. Se você fica colado em gente que está pior que você, cara, essa pessoa só vai puxar você para baixo, só vai sugar você para baixo. E quando você sente que alguém está muito acima de você, cara, aí é o contrário. É você que tenta pular, não para puxar essa pessoa para baixo, mas para subir. Não tente puxar essa pessoa que você vai cair, ela não vai te segurar. Agora, quando essa pessoa perceber que você está querendo grudar nela, porque você está querendo subir, esse cara vai olhar para você com outro olhar. Então, só que você vai chegar nisso estudando, tendo um pouco de conhecimento. Que eu sempre escutei as pessoas falar, você vai sentar na mesa com muita gente, permanecer é difícil, né? E também não tem essa ilusão também que tem que sentar na mesa com certas pessoas, porque a gente sabe que tem muita gente que está aí só com conversinha furada, tentando ludibriar você com alguma informação que não é a informação correta, mas está querendo arrancar seu dinheiro. Então fica ligado também nisso daqui, que essas coisinhas que vocês ficam, essas promessazinhas de internet, fica bem ligado. Veja quem que é a pessoa, analise o currículo, veja o histórico, veja o storytelling, veja a trajetória de vida dessa pessoa que você está aí acreditando que vai fazer um milagre na sua vida. Porque tem caras que acabou de entrar no mercado, pega uma inteligência artificial, faz uns vídeos, faz um monte de conteúdo bacana, a galera clica e vai. Aí você quer contratar um seguro. Você que está aí, você não sabe o que é um seguro, você só vai saber quando você precisar. Você nunca precisa, mas o dia que você precisar, você vai falar assim, puta, eu devia ter contratado o Edson, eu devia ter contratado um corretor profissional, alguém que me orientasse na prevenção, né? Porque muitas vezes eu já tive esse sabor de, estou segurado, peguei uma enchente
E meu carro inundou, quase morri afogado dentro do carro. E falei, tô seguro, né? Tenho seguro. Ah, foram 7 anos de briga na justiça, 7 anos. Porque o corretor não tinha feito uma instrução dentro do seguro, onde não me deu as garantias necessárias. E aí é um negócio que ia custar R$100 a mais, e eu fiquei lutando na justiça. Ganhei, mas aquilo foi uma experiência gigantesca. Então, fique ligado, tem várias dicas aí. Vamos lá. E dando um pouco mais de continuidade aí, você falou, né, de toda essa... Você teve medo, você pensou em parar, em desistir em algum momento, quando você estava... Já pensei em parar por várias vezes, já pensei em desistir diversas vezes. Isso acontece o tempo inteiro, principalmente quando tem aquela vozinha do mal falando: você não presta pra nada, você não serve pra nada. Depende, cuidado, vamos lá. Principalmente a geração nova, toma muito cuidado com as suas amizades. Vamos lá. Eu sou nascido e criado no bairro da Aclimação, que é aqui do lado. A gente está na região da Paulista, a Aclimação é bem próximo. Eu vou a pé para onde eu morava. Tem situações que é assim, ó, principalmente quem é a nova geração, cuidado com seus amigos, porque quando você começa a evoluir, automaticamente você não tem tempo para dar para os amigos. Aí vão começar a falar assim, aí você começa a ganhar dinheiro. Ah, você ganha dinheiro com ferramenta. Fala, pô, tá mó mala, não fala mais com a gente, mas não é isso, cara. Você tá buscando evolução. E você pode reparar, esses amigos, quando você evoluir, você vai lançar seu carro, vai lançar sua nave, você vai estar num progresso fantástico. Quando você voltar para onde você morava, pode reparar, meu amigo e minha amiga, eles vão estar do mesmo jeito, na mesma situação, no mesmo bar, mesma rua, se bobear até a mesma roupa. Então, meus amigos, cuidado que essas pessoas podem puxar você para baixo, porque não fala assim, pô, ele é o boi que tá querendo sair da manada, por que ele pensa que é e tal. Então, aqueles amigos que você amava, de repente, pode ser contra você. Você tem que ter amigos, sim, das antigas, mas naquela situação que você vai saber ir lá, visitar, ponto, final. Porque quando você começar a progredir, você tem que encostar em pessoas que é sempre melhor que você, para você evoluir, e você tem que estar no foco, meu amigo. Porque se você ficar no foco de cachaça, rolê furado, principalmente você, nova geração, cuidado, isso pode te atrapalhar e você chegar na vida tão sonhada que você quer. Então, hoje eu estou aqui mais para dar dicas de como eu vivi, o que acontece comigo diariamente. Vou dar um exemplo. Eu tava com a minha esposa, não sei nem se ela tá na live, que eu tenho que levar ela pro Dr. Gabas para fazer drenagem, que ela fez um procedimento estético, para ficar mais gata, né, pai? Que mulher, autoestima feminina diariamente. Olha só, a gente foi no bairro, que é a mesma situação, mesmo bairro, eu e ela, e a gente se afastou um pouco, porque, pô, eu trabalho demais. Tem dias que eu trabalho 21 horas, porque eu saio, a partir do momento que eu saio 3 horas da manhã para pegar o avião, e vou fazer 2 eventos, volto e vou dormir 2 horas da manhã, tudo isso conta. A partir do momento que eu saí de casa, já conta como horários do meu trabalho. Então eu fiquei 21 horas acordado, fazendo evento por todo o Brasil, enfim. Quando a gente se afasta, os amigos falam assim, pô, esse cara aí é mó mala. Pô, olha o que falou pra ela, seu marido é mó bosta. Ele tá, só porque tá ganhando dinheiro com esse negócio de plano de saúde aí, ele acha que é melhor que a gente, não sei o quê. Aí eu falei, tá vendo, Cláudio? Tá vendo a situação? Não é que a gente não tem mais tempo pra eles, é que a gente não tem tempo pra ninguém. Mal... Às vezes eu vejo minha filha, eu saio, minha filha tá dormindo, quando eu volto ela tá dormindo novamente, porque eu volto muito tarde. Então, se essas pessoas não entendem a sua evolução, fica tranquilo, cara, não fique mal por isso, não. Continua na evolução que você tá no caminho certo. É uma das dicas que é muito importante para passar para vocês. Sim, não, isso é importante, né, porque você sofreu, eu sofro também, é a minha situação, né, é o que você falou. A gente vem de uma comunidade, a gente tem as nossas raízes, tem a nossa origem. Eu vejo que hoje, assim, a gente conversa com muitos executivos, né, que estão em posições de liderança, estão muito bem e tal. Só que a hora que você conversa com um cara, que você desliga a câmera, né, hoje está na hora que liga a câmera, é tudo um show. Mas a hora que desliga, volta para a realidade, aí você senta para trocar uma ideia com o cara, aqui na mesa o cara chora. Você começa a falar algumas coisas, o cara chora. Porque você vai no coração do cara, você fala, cara, o que nós estamos, onde nós somos, de onde nós viemos, o que nós construímos e para onde nós vamos até o final. Então no final vai ficar tudo aí. Né? Então, se a gente não construir algo, que a gente deixa esse legado, né? Por isso que quando a gente teve essa ideia aqui do Dois Clique Pod, eu falei, cara, vamos fazer um negócio diferente? Não estou aqui para entrevistar o PhD, vamos entrevistar, mas ele não foi construído com esse objetivo. Colocar a pessoa, não, cara, você chegou aqui, velho, conta a sua história, a sua trajetória. Porque, de novo, quantas vezes eu já pensei em desistir? Todo mundo pensa em desistir. Empreender hoje é um desafio no nosso país. E sem contar, né, eu falo assim, é muito triste hoje. Eu sou totalmente apartidário, mas é muito triste hoje a gente ver um governo, um desgoverno, fazer o que estão fazendo hoje. Essa incidência de impostos para nós que somos empreendedores, que a gente está numa luta diária. Então você que é empregado, né, respeite, cara, respeite a sua empresa, respeite quem te dá um emprego, porque é muito difícil para a gente manter uma estrutura. Não tem incentivo do governo, fala, cara, eu estou te liberando um empréstimo, estou te liberando, você não vai pagar juros por causa disso. Você não... Cara, não tem incentivo absolutamente nenhum, pelo contrário.
taxação, 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 cada vez mais impostos, impostos, impostos. Essa reforma tributária aqui, cara, eu não sei para como que aprovar isso daqui. Então também fica meu manifesto para você que é político, porque você vai embora daqui a um tempo, velho. Você, com todos esses bilhões que você tem na sua conta, você vai embora. Só que aí você tem uma responsabilidade muito grande, cara. Você está deixando seus netos, seus filhos. Pode ser que o seu sucessor não vai cuidar deles da forma que você está cuidando. E talvez um dia eles precisem do hospital e o seu bilhão não vai comprar a saúde do seu filho. E se você não tiver um sistema de saúde efetivo, que possa cuidar, cara, o seu dinheiro não vai valer de nada, né? Então, eu falo assim, eu acho que um dos maiores exemplos que nós temos no mundo, eu acho que no planeta, que ficou conhecido mundialmente, é do próprio Steve Jobs. A doença dele, o dinheiro, o bilhão dele, os trilhões, nada disso comprou a saúde. Então, acho que o político ele tem que ter uma responsabilidade. A gente não está aqui para criticar político, tá? Mas acho que você tem uma responsabilidade muito grande de você poder pegar e olhar para a população como ser humano, tá? Não importa se você quer fazer com o dinheiro, mas olha para o ser humano, tem muita gente precisando. Eu fiquei um pouco na Paraíba, cara, a 10 quilômetros da riqueza, eu estava no meio da pobreza, assim, eu vi aquilo ali, eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa. Eu não posso vir aqui, construir meu patrimônio, ficar aqui, enfim, e eu olhar para quem precisa. Então, nós temos responsabilidade, nós estamos próximos às eleições, aí pegando o gancho, a gente tem muita responsabilidade como eleitor, de não ficar se vendendo por nada, acreditando em nada, porque no final das contas, cara, somos nós que sofremos. Tanto como empreendedor, como empregado, como tudo. Porque se você não dá valor no seu emprego, a empresa não consegue faturar, não consegue honrar os seus compromissos e ela acaba fechando. E você vai ser um próximo desempregado. E aí não adianta culpar o seu patrão, né, e nem o governo. É você, porque é você que vota. Então presta atenção, já pegando o gancho das eleições, e essa questão das amizades, né, dessas influências, dessas coisas, é o que você falou, a gente sofre e pensa nisso. Então, se a gente parar para pensar aqui, né, na nossa faixa de idade, a gente poderia falar, vamos se aposentar? Cara, deixa essa galera aí fazer o que nós já fizemos há muitos anos, são 44 anos trabalhando, cara, sem parar, com pino na coluna, com pino no joelho, enfim, diversas outras coisas que nada para nós somos imbatíveis e raízes, né? Aqui não tem mimimi, aqui não tem chororô, aqui a gente levanta cedo, 21 horas, né? Já foi 24 horas, e aí, inclusive, só pegando mais um gancho, 24 horas eu desafio os jovens a ficar acordado comigo, sem comer, só tomando aguinha e café, para ver se aguenta o tranco. Fica o desafio, eu pago 2 contos para quem ficar aí. Então, vem comigo aqui, quero ver ficar 24 horas sem dormir, tá? E sem comer. É a geração que a gente fala raiz. Por quê? Porque a gente não está aqui pelo dinheiro, a gente está pelo propósito. A gente está aqui para construir, você está aqui para ensinar. Você está ensinando corretores. E eu quero que você mande um papo reto para o corretor, né? Que a gente sabe a dificuldade, né? Me fala assim, como você transforma um corretor num faixa preta dentro dessa área aí? Vamos lá. Corretor Faixa Preta é um projeto nosso agora que vai startar agora no mês de maio, final de abril para mês de maio. Vamos lá, primeira coisa. Muitos corretores têm que tomar cuidado como ele se apresenta, irmão. Primeiro, é como ele chega. Para mim, na minha concepção, 70% é o que o cara olhou ali. Ah, como assim, Eda? Pô, cara, pra você ter uma ideia. Eu vou levar o alfaiate dos famosos, que é o Ricardo Freitas, que é o alfaiate do Cariani, do Tecar, do Rogério Ceni, de Milson Penta. Ele vai dar dicas de look pra galera se vestir melhor. Ah, Eda, então vou ter que usar um Brooksfield, como você usa, vou ter que usar um reserva. Irmão, ele vai dar look. Vamos lá. Cor de tênis, cor de camisa, o que combina. Gravata, é no umbigo, é no cinto. Blazer, é aqui, calça. Então ele vai dar dicas, irmão, que é muito importante. E o executivo de alto padrão, que é o que você quer vender, ele vai te olhar, de cara vai saber se você é um cara de sucesso ou não. Já começa por aí. Se já chegou chegando, já é 70%. Outra coisa também que acontece muito em vários segmentos. Não adianta nada você saber sobre produto. Você é um cara de produto, vamos lá. Eu vou falar a diferença de um cara talentoso e um cara obcecado. Olha a diferença grande. O talentoso, ele entende tudo de produto, rede, é um cara super inteligente quando se fala em memorizar aquilo que ele vai vender. Vamos falar do plano de saúde. Você, corretor. Produto, rede, atendimento, hospital, você manja tudo, ok? Mas você, na hora de abrir a boca, nossa, é uma droga, velho. Você não se comunica, você não bota a cara na internet. João Adib, não tem diploma. Vamos lá. Ele bota a cara na internet, hoje é o cara da CIMED, o velho da Van. O cara é milionário. Poderia colocar vários atores, várias celebridades. Ele coloca a cara na internet. O telefone aqui não para, é ao vivo. Só depois eu atendo, filhote. Ele bota a cara na internet. Por que você não bota a cara na internet? Então o corretor Faixa Preta vai dar dicas para você perder o medo de falar em público, vício de linguagem, como gravar conteúdo, como gravar vídeo.
e o melhor. Quando você está na frente do cliente, como é que você vai desenrolar? Vamos lá. O cara talentoso é tudo isso que eu falei. O obcecado é o cara que fala melhor, tem carisma. Na hora que ele começa a conversar com você, de tanto que ele é comunicativo, pelo carisma dele, você vai fechar com esse cara muito mais do que com um cara que é talentoso. Aquele talentoso, ele manja muito mais que você sobre produto. Mas você, pela sua comunicação, você ganha a venda. Isso é em qualquer profissão, cara. Se você for um cara que é comercial, quando eu falo qualquer profissão, no sentido que é o cara que vende, é o vendedor, é o cara comercial, até nas empresas, tá? Se você é um cara muito comunicativo, pode ter certeza que seu chefe vai olhar mais para você do que o cara que é mais talentoso. Então, o obcecado, o cara que é força, resiliente, que vai para cima e é comunicativo, pode ter certeza que ele sempre vai ganhar talentoso. Essa é a minha visão e não vai mudar nunca, porque o talentoso sempre vai perder pro obcecado, esquece. Legal, e você tem feito esse trabalho constante, né? Você tem viajado o país a isso, e é importante, né? É importante porque você é responsável por estar formando várias pessoas que são pais de família, estão levando sustento para sua casa, estão levando sustento para sua família, e a gente sabe o quanto é difícil isso daqui hoje, né? O quanto que é difícil. Então, eu acredito assim que você, fora isso, você também é um cara família, né? Sim. Eu queria, fala um pouquinho assim, fala um pouquinho da sua família, fala um pouquinho o que é ser pai, o que é ser marido, né? Até diante dessa dificuldade, como você viaja muito tempo, essa ausência, assim, você fala do amigo, mas eu acredito que você fique muito ausente também da própria família, né? Nessa correria, né? E como você lida com tudo isso daqui? Como que a sua família lida com isso daqui? Quando fala família, é esposa, filhos e tal, enfim. Vamos lá. Antes de chegar na família, eu queria passar um ponto para vocês. Não sei nem porque eu quero falar isso, mas estou com o coração para falar. Vamos lá. Se você está aí do outro lado aí, tá triste, chateado porque não está vendendo, não está prosperando como você queira, olha só o que aconteceu comigo. Sempre quis ser pai. Hoje eu tenho 43 anos, minha filha tem 3. Eu demorei 40 anos para ser pai. Cláudia Trias aceitou esse desafio, casou comigo, falou, vou te dar uma filha maravilhosa. E deu. Mas imagina só, grávida de 7 meses, você entra no quarto e vê sua esposa chorando. Aí eu falei, por que você tá chorando? Ah, cara, você sempre pediu uma filha para mim, e vendas é isso, é altos e baixo. Qualquer profissão, altos e baixo. Você pode estar bem aqui, de repente você quebrou. Por algum motivo você quebrou, zerou. Até você dar a volta por cima, é altos e baixos. Se você é provedor, você vai cair, vai levantar, vai cair, levantar. O problema é quando cai, se você consegue levantar novamente, se você vai ter força para isso e não entrar em depressão. Vamos lá. Ela começou a chorar, grávida de 7 meses. Eu falei, por que você está chorando? Ah, porque você pediu uma filha e a gente não tem o dinheiro do enxoval. Imagina você como homem provedor, você não tem o dinheiro do enxoval da sua filha. Aí você tinha um carro dos seus sonhos, você teria que vender esse carro dos seus sonhos porque você não tinha dinheiro do enxoval. Como dar a volta por cima? Eu estava perdido porque eu estava na comunicação de mercado de plano de saúde e vendendo plano de saúde. Então eu estava colocando energia em 2 situações e eu sou muito bom na comunicação. Eu falei, cara, o que eu vou fazer então? Eu vou chamar uma empresa de marketing, eu vou falar assim, cara, eu vou entrevistar você. Vamos fazer o seguinte, eu sou um cara conhecido no mercado de plano de saúde, eu trago o cliente para você e você só me dá o direcionamento no marketing que eu tô perdido. Eu tenho a humildade de falar para você que eu tô perdido. E vamos crescer. Só que na época eu tava na rádio exclusiva. Ele falou, ó, sai da rádio. Ele falou, você é louco? Tô na rádio, cara. A audiência da rádio. Aí que tá. Você é o entrevista com o Eda da rádio exclusiva. Você vai virar o Eda Show. Foi aí que nasceu o Eda Show. Você vai ter um canal de podcast, já procura um negócio de podcast, em menos de 2 meses você vai estar ganhando mais de 20 mil reais. Eu falei, como? A gente vai colocar os clientes, nichar totalmente o plano de saúde, porque eu era perdido. O que eu fazia? Entrevista com ele, o primeiro bloco era musical, o segundo eu trazia o executivo. Então, tava misturando as coisas. Às vezes eu trazia um cara que tinha nada a ver. Às vezes eu trazia, um exemplo, um chefe de cozinha. Eu falei, cara, Eda, você quer ser... Ana Maria Braga, ou você quer ser o comunicador no mercado do plano de saúde? Então, eu não estava nichado, estava 50% nichado, 50% aberto. Eu estava me achando, eu estava perdido. Igual você está aí do outro lado. De repente, você está perdido em algo. Beleza. Quando eu me encontrei, cara, é incrível. Em 2 meses eu estava ganhando mais de 20 mil reais, isso na época, tá? Isso há 3 anos atrás. Quando eu nichei, foquei, direcionei com o marketing alinhado, meu irmão, ninguém me segurou mais. Olha só. Teve uma época que saiu um patrocinador e falou assim, Eda, você não vai durar 2 meses. Esse cara saiu, me desejou mal, me gorou, só que, cara, nosso Deus é mais forte, é maior. Trabalhei. Esse cara voltou depois, entrevistei ele. Na entrevista ele falou assim, não tem como viver sem o Eda. No mercado de plano de saúde e seguros não tem como viver sem o Eda. Por quê? Porque eu sou sagaz, cara. Eu trabalho muito, eu divulgo muito o meu trabalho.
O mercado de plano de saúde me adotou, o corretor me ama, por quê? Eu falo de uma forma simples, sem rebusquês. Eu nem sabia o que era rebusquês, Papito. Fui saber que era depois. O cara falou, nossa, punjante. Eu falei, você é louco, o que é punjante? Explica, vamos falar de uma forma mais simples. Então, quando o corretor abraçou, falou, cara, se o cara fala a nossa língua, você é louco, é o EDA. Meu irmão, aí os executivos, o abraço o pai, vai ficar fora da mídia. Então, na forma mais simples de ser, na mais humildade de conduzir as coisas, foi assim que eu cresci. Na simplicidade, na humildade, o corretor de plano de saúde me abraçou. Imagina se eu tivesse me mudado a minha pessoa, tentar falar difícil, que eu não falo, nem sei falar difícil, eu sou esse cara simples. E aí o corretor falou, é isso. Então imagina se eu tivesse mudado pelas pessoas que nem eram as pessoas que é o meu público. Então hoje o meu público é gigante. Hoje eu estou em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Recife, Amazonas, Fortaleza e estou agora entrando em outros estados. Agora eu vou entrar em Brasília, Goiás. O EDA Show hoje é o 01 da comunicação no mercado de plano de saúde. Hoje eu tenho 52 patrocinadores. Entrou ontem agora a SL91, então você coloca aí 53 patrocinadores, faço coberturas de eventos, eu fecho estádio de futebol, eu trago Amaral, Vampeta, Luiz Chulap. Inclusive, o mês passado eu estava na casa da Luiz Chulap, em Alagoas, comemorando o aniversário dele. Olha só, eu, São Paulino, na casa do meu ídolo, comemorando aniversário. Olha só como a conexão, o network, quando o seu trabalho devolve, você vira amigo dos seus ídolos. Então, meu irmão, se você tá aí do outro lado aí chateado, triste, cabeça baixa, não se entrega não. Eu não sei porque eu tô com o meu coração de falar isso pra você. Até ontem eu tava depressivo e dei a volta por cima. Não faz muito tempo não, hein? Eu tava duro, era 3 anos atrás, cara. Você deve estar triste hoje, tá duro hoje? Cara, dá a volta por cima. Só não se entregue, só não se mata, não tira a sua vida. É isso. Era pra alguém isso daí, cara. Cara, é o que eu fico mais feliz de tudo isso, né? É o que eu sempre falo pra galera aqui, né? Quando tiver ideia de criar a 2Click pode, né? A gente já tem o 2Clicks, né? Que é o aplicativo, e depois a gente fala um pouquinho dele no finalzinho, mas a gente tá falando aqui, quando eu falei que a gente abre essa câmera para poder falar, a gente vai falar do lado profissional, que é bacana para incentivar tudo, mas eu acho que é o que você fala do coração, né? A gente fala da fé, da perseverança, da resiliência. É essa mensagem que a gente quer transmitir para você, né? Porque aqui não tem o executivo, não tem empresário, aqui não, aqui é o ser humano, cara, a gente investe. Eu acho que o que falta é isso, que eu sinto muito cada vez mais, né? Eu fui do mercado financeiro, que eu andava sempre de gelzinho, gravata, paletó, tal. Eu ando hoje também, gosto pra caramba, é legal você se vestir elegante. Cara, mas camiseta, cara, tô nem aí se o cara tá me julgando, se eu tô com um terno da Armani, com o Ricardo Almeida, sabe? Mas tem gente que ainda vive debaixo dessa, né? Você tem que se vestir bem, você não pode, você vai atender um cliente, você tem que estar, pô, no mínimo, cabelo feito, a barba parada, sabe? Se a mulher tá vestida, nada de roupa amassada. Cara, você tem que pelo menos ter o príncipe, mas você não precisa ficar dentro de uma casca que eu tenho que andar. Eu conheço uns caras, velho, te juro, assim... vários, mas eu vou dar um exemplo. O cara anda com... Ricardo Almeida pagando a conta pesada do terno, do sapato, pá, tudo alinhado, falando bonito, termos diferentes. Você fala, o que o cara tá querendo dizer com isso, né? Que você tá tentando entender. E o cara, velho, o cara tá duro, o cara tá na pior, o cara tá mal, mas tá ali, pá. E não precisa nada disso, cara. Eu acho que o que a gente tem que entender é o que você acabou de falar. Você não tem que desistir. Você tá mal, cara, eu já fico. E é altos e baixos, vendas é isso, cara. Uma coisa, você tem duas formas. Ou você sai para empreender e vai ter esses altos e baixos, ou você fica na mesma, fica ali, tenta ser o melhor profissional, para ir você crescendo, né, e tendo o seu rendimento ali, e vai ficar naquela sua zona de conforto. E tá tudo certo, né? O que você não pode fazer é desistir ou achar que a culpa é dos outros. A culpa, velho, é sua. Não desista. E aí nós falamos de fé, cara. Acho que uma das coisas que eu acredito muito, assim, seja qual a sua religião, não importa, eu acho que é a fé, né? O que é a fé para você? Fala um pouquinho disso daí, porque como se você abrir o seu coração, de novo, a gente tem uns tópicos aqui é bem jogo aberto, aqui é um bate-papo. Quer saber o que é fé para mim? E que no final, acho que é isso que conecta a gente ao coração. Fala o que é fé para você. Vamos lá. Como eu me conectei com... Eu já briguei com Deus, viu, cara? Oh. Eu já fiquei chateado com ele um tempo, mas depois eu entendi. Em 2009, cara, eu tava bem pra caramba, executivo... dono de corretora, tinha 6 corretores, tinha um ADM, tava bem. Do nada, irmão, eu tinha separado o primeiro casamento, passou uns 2, 3 meses, Guarujá, andar jet ski, aquela bagunça toda, oba, tô livre, esquece!
seu pai tá na rua, agora vai. De repente, irmão, aperto o coração, eu me vi... Adivinha qual que é o meu número da sorte? 82. O que é 82? É o ano que eu nasci. Coincidentemente, o apartamento que eu morava era o número 82, oitavo andar, a varanda em frente à quadra do Society, gramado sintético. Aos domingos de manhã, jogava bola com a galera. Era uma alegria sem fim. Do nada eu me vi triste, chateado, e não era dinheiro nessa época. Eu quebrei e reergui várias vezes, lembra que eu te falei? Nessa época eu tava bem. Não tinha quebrado ainda mais 3 vezes seguidas. Antes de quebrar 3 vezes seguidas, eu tava bem nesse momento da minha vida em 2009. Eu lembro como se fosse ontem, tinha passado domingo, a galera jogando bola, colete verde, outro colete amarelo, que virava dupla face. E eu não senti vontade de descer pra jogar. E eu amo futebol. Tudo bem, já começou aí. E comecei a beber muito. Foi uma fase da minha vida. Comecei a beber demais. Segunda-feira, terça-feira, e eu bebendo muito. E não entendendo nada. Quando foi na quarta pra quinta, começou aquela voz do mal na minha orelha. Cara, se entrega, irmão. Já era, esquece. Eu falei, mas por que se entrega? Ó, você começa a falar com... Você não sabe nem com quem, cara. É aquela voz que depois eu fui entender. Eu vou te contar essa história, eu vou te falar como eu saí dela. E vou falar o porquê. E que eu acredito que todos na vida, uma vez, tem que fazer o que eu fiz pra dar a volta por cima. E aí a gente vai falar de fé depois. Não tem religião não, tá, cara? Se você é católico, cristão, espírita, não tem problema. O que eu passei é diferente coisa da minha vida. Vamos lá. Começou aquela voz do mal, se mata, se entrega, tira a sua vida. Aí a minha sorte é que eu sempre fui um cara bunda mole. Eu sempre tive medo da dor. Aí eu olhava assim o andar e falei, cara, se eu cortar essa tela aqui e cair, se eu não morrer durante a queda, e se eu não morrer na queda, vai doer muito. Aí eu falei, não, acho que me matar assim não vai dar certo não. Graças a Deus eu não tinha arma de fogo. Falei, pô, se eu atirar, não tinha arma de fogo. Falei, se eu der a facada no peito, mano, eu vou ficar agonizando. Então eu ficava imaginando como tirar a vida. Isso se passou por 2 vezes. Tentei suicídio por 2 vezes, mas de pensar em me suicidar por 2 vezes. O que eu fiz? Falava, Vitor, quero meu ADM, traz mais cerveja pra mim. Eu não tinha força pra sair. Eu tava comendo pouco, aí eu falei, se eu beber mais, eu vou criar coragem, aí eu consigo tirar a vida. Isso em 2009, história da minha vida. Não sei por que você falou de fé, eu tô indo numa linha, porque eu acho que alguém tem que ouvir isso. Porque saiu na OMS, Organização Mundial da Saúde, que entre 720 mil a 740 mil pessoas tiram a vida no mundo. Então não é brincadeira. Pós-pandemia, então, isso deve ter aumentado muito mais. E isso é real, porque não era dinheiro, cara. Era algo que eu não sei explicar. Na nossa época, de 2009 para baixo, para trás, quando você fala assim pra pessoa, pô, você tá triste, você tá depressivo, isso é frescura de rico. Cara, depois a gente foi entender que não existe frescura de rico. Ou se você não tá bem espiritualmente, se você não tá bem mentalmente, cara, essa coisa ruim vai te pegar. Você tem que se proteger de alguma forma. Isso foi acontecendo comigo. E aí ele trouxe as bebidas, eu lembro que eu fosse ontem, com a campanha, eu falei, pode entrar. A porta nem estava mais trancada. Deixou lá, eu lembro na época eu bebia original. Deixou as 8 garrafas, falei, obrigado, tal. Ele tentou, falou, patrão, vamos lá, não sei o quê. Eu falei, não, fica aí, eu tô bem, tô celebrando. Só que dá vontade de falar assim, celebrando o fim. Só que ele não ouvia da vida, ó. Eu falava, celebrando a vida, só que eu falava por mim, celebrando o fim da vida. Celebrando o quê? Mal triste pra caramba, só que eu tinha que falar coisas pra ele sair fora. Eu só queria que ele saísse fora, porque quem tá depressivo não quer falar com ninguém, não quer estar perto de ninguém. Ele simplesmente quer escolher. Imagina só, as lágrimas de um palhaço. Tem muitas pessoas que têm depressão, que ela está sorrindo na sua frente, mas por dentro ela está arregaçada. Você pode reparar que a maioria das pessoas que tiram a própria vida, a pessoa fala assim, não acredito, eu estava com ele já faz uma semana, ele estava sorrindo. Pode reparar, sim. Pessoas conhecidas, ou você conhece alguém conhece alguém que tirou a própria vida, pode reparar, ele não dava sinais que estava depressivo. Ou dava sinais curtos, mas ele sempre estava sorrindo. Fala, pô, porque você imagina o quê? O cara depressivo está se escondendo. Não. Então, cuidado, lágrimas do palhaço. Isso aí também quero passar no nosso curso de comunicação. Porque, cara, se você não se blindar... Enfim. E eu tava assim. Então, eu tava bebendo muito. Aí, o que eu fiz? Eu liguei para um amigo, liguei para outro. Falei, cara, vou meio que me despedindo. Mas Deus é tão bom, velho, que eu brigava, falei, Deus, por que eu tô passando por isso? Foi quando eu comecei a brigar com ele. Por que eu tô passando por isso? Aí eu não entendi o propósito de Deus. E aí eu liguei pra um. Aí quando eu liguei pro Rodrigo Primo, hoje é CEO, muito bem sucedido, dono e fundador da Bom Plano. Falei, aí, papi, tranquilidade e tal. E conversando com ele, ele falou, por que você tá me ligando? Por que você tá assim, ruim, a voz meio estranha e tal? Eu já tava bebendo muito pra... Eu falei, cara, eu tô ligando aí. Aí eu falei, quer saber? Eu quero tirar minha vida.
E aí ele começou a conversar comigo, eu fui ganhando fôlego para não fazer isso naquele dia. Então o Rodrigo Primo naquele dia salvou minha vida. Aí eu falei, cara, como é que eu vou sair dessa? Vou pra igreja? Vou pro espiritismo? Vou pra isso, vou pra aquilo, o que que eu faço? Você fica meio que perdido. Um mix de emoções, porque é você com você ali, eu tava sozinho, não tinha ninguém do meu lado. Tava sozinho, mix de emoções. Aí eu peguei o telefone e vi lá, Fábio Fry, inteligência emocional. Falei, ah, quer saber? Isso aqui deve ser mó golpista, velho. Eu vou lá nessa porra, vou lá. Cara, eu lembro que eu fosse ontem no Tatuapé, no hotel. Primeiro os caras fazem uma chamadinha, né? Pra depois soltar o pitch de venda da imersão, né? Sim. Fui lá, e aí ele falou, quem quiser é apenas... Era de graça pra ir, beleza, levava um quilo de alimento compressível. Mas quem quiser mesmo uma imersão de 2 dias em Dayatuba é apenas R$ 2.497. Eu lembro como se fosse ontem. Eu falei, cara, parcela, eu vou parcelar, sei lá, vambora, filho, eu vou. Eu tô perdido mesmo. Eu lembro como se fosse ontem, fui lá e paguei. Falei, quando isso aí? Falei, daqui 2 semanas. E eu segurando a onda, eu comecei na empresa devagar, mas meio chateado. Fui pra essa imersão. Nessa imersão eu entendi como lidar com a minha mente. Como blindar a minha mente. Conta muito o espiritual, conta muito. Você aprende a se blindar espiritualmente, você aprende a lidar com a sua mente, aprende um monte de situações para você se defender daquela vozinha do mal. Foi ali que salvou a minha vida. Então, meu amigo, minha amiga, se você está aí do outro lado, chateado, pensando em tirar a própria vida, as 2 semanas atrás, um amigo nosso na aclimação, na rua Tamandaré, em frente ao Hospital Modelo. Você vê, olha só que coisa louca. Não tem a música do Renato Russo? Ela se jogou na janela do 5º andar? Cara, coincidentemente, ele se jogou na janela do 5º andar. E embaixo no prédio, uma galeria de lojas. E o pai dele tem um salão de cabeleireiro lá. Imagina só, para um pai, que o pai sempre pensa em falecer. E o filho enterrar o pai. Nunca o pai enterrar o filho, né? E aí vê o seu filho ali que tirou a própria vida. Infelizmente, ele estava perdido nas drogas. Então, se você não se blindar, cara, ou você se acaba na bebida, ou você se acaba nas drogas, ou você acaba fazendo alguma besteira. Então, você blindar a sua mente, até para você ser um cara 1000 grau, falar desse jeito que até pega mais fácil os jovens, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai acabar tirando a própria vida. O mundo de hoje é cruel. Como as pessoas tiram a própria vida no mundo de hoje? Podia estar aqui falando sobre comunicação, empreendedorismo, um monte de coisa, como eu dei a volta por cima. Mas não sei porquê, Anderson, eu queria passar essa mensagem pra galera aí, principalmente a nova geração, tomar cuidado e não tirar a própria vida. Cara, eu vou falar por quê. Porque são histórias diferentes. A gente vai ter um podcast bem específico. Nós vamos falar disso daqui. Nós vamos falar de depressão, síndrome do pânico, burnout, e todas essas siglas de letrinhas aí, TDAH, TD mais não sei o que aí, que vamos trazer uma grande psicóloga e terapeuta. Mas eu acho que eu sei porque você está falando isso daqui, porque eu vou falar assim, quando você vai fazer alguma coisa hoje na sua vida, aí também é um papo reto para você de novo, aí que está pensando em montar alguma coisa, desistir de alguma coisa. Monta alguma coisa que te dê propósito, que te dê vontade de fazer, não só pelo dinheiro, mas pelo propósito. O 2Clique ele foi criado com esse propósito. Você tocou num ponto assim que mexe muito comigo. Ele tem uma triangulação, que eu falo que é o dinheiro, sustenta toda a base, porque o dinheiro é necessário para tudo que você vai fazer. Né? E nem falo que é maldição, porque pelo contrário, é uma bênção. O dinheiro é uma bênção porque ele te dá condições de fazer. Você tem que saber o seu limite daquilo que você quer para você ver o quanto você precisa de dinheiro. Tem muita gente com muita grana, em depressão, muitos bilionários sozinhos, e tem gente com pouca grana infeliz e levando alegria para todo mundo. Tem um caso que nós vamos contar também da Paraíba lá, que tem menos que se pegar o pior de todos aqui, o cara tem menos ainda, o cara sai de manhã para ajudar os outros e fala, cara, aquilo é emocionante. O 2Clique ele foi criado por isso, porque na base dele, no meio está trabalho, que é o que a gente trabalha, é muito trabalho. E a base é para a gente deixar um legado, é para a gente deixar um propósito. E quando a gente põe isso daqui do coração, e a gente fecha esse anel e fala de lealdade, a lealdade está com dinheiro, para você saber o que fazer com ele, empregar, está com trabalho para que você tenha saúde, inteligência e capacidade para poder dirigir, mas você fala assim, tudo isso é por um propósito. De ajudar pessoas. Então, quando eu trago as pessoas, eu tenho notado isso. Cara, eu tenho trazido pessoas aqui, vai vir artistas, vai vir um monte de galera assim. E quando eu trago as pessoas, é incrível. A gente segue uma pauta do nada, velho, igual aconteceu com você. Pá, muda. Cara, vamos parar de falar de... Cara, o cara que é corretor já conhece esse cara, o que não conhece vai querer conhecer. E tá aí, cara. Mas é um ser humano. Aí quando o cara vê o coração e vê a alma aqui dentro, eu falo assim, Deus ele atua muito fortemente. De novo, a gente não fala de religião aqui, a gente fala de espiritualidade. É você ser espiritualizado, você criar algo. E o 2Clique ele foi criado para ajudar pessoas. Né? Um dos propósitos, e você vai ver isso daqui, é salvar vidas.
Eu acho que é o principal, de todos os conteúdos que nós produzimos, o principal que nós estamos fazendo agora é o SOS Vidas. É um botãozinho para você apertar ali, vai ter disque depressão, disque suicídio, porque eu já perdi amigos, já quase também cheguei numa situação de querer. Eu sou que nem você, eu sou bundão, vai falar assim, bom, eu não vou levantar a mão, se eu levantar, Deus me leva, porque eu sei que eu sou um cara bom. E se eu falar Deus me leva, que eu não estou aguentando, ele vai levar. Eu falei, você que pediu, eu vou te atender. Então eu falava assim, se eu levantar, ele puxa. Eu falei, não vou. Aí eu também era bundão, eu falei, pô, se eu vou me matar. Eu falei, mas esse papo, né? Você vai morrer porque você vai pagar lá no inferno. Eu falei, cara, quem foi voltou? Então eu sou meio assim. Falei, não. Eu também falei, pô, não tenho coragem. E no final das contas é que eu falo, e todo mundo passa por isso, em desistir não só da vida, dos negócios, mas eu falo assim, que Deus atua, cara, e Deus tem trazido pessoas muito boas para que a gente leve essa mensagem, porque a gente está num mundo que está perdido, vamos falar espiritualmente, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão muito doentes, adoecidas com celular, né? Se tirar o celular de uma pessoa, ela começa a tremer, e a gente mesmo, se a gente parar para prestar atenção na gente mesmo, é um cuidado que a gente tem que ter sempre com isso, mas o que aconteceu hoje, assim, eu vejo mais uma vez, fé, não só a fé, mas a presença de Deus aqui, porque o que a gente está levando para vocês, não desistir, né? Não perder essa fé, fazer o que você quer, põe um propósito, cara, põe um propósito na sua vida, vai acontecer. Aconteceu com você, aconteceu comigo, acontece aqui, acontece ali, acontece com todo mundo, né? Hoje você pode estar aqui, amanhã você está ali, não importa, mas continua sempre no caminho, né? Acreditando que tudo é possível, né? E a gente fala, a nossa luta aqui na Dois Cliques, no final de tudo, na base, que é o que eu falo, que é a gente deixar um legado e deixar esse propósito, é de ajudar vidas, né? De trazer esse conhecimento, de trazer as experiências de vidas, como eu falei, te tocou o coração, você falou, e isso eu acredito que possa tocar o coração de muitas pessoas. Se desse nosso bate-papo, uma vida for salva, velho, a gente já ganhou muita coisa aqui. Então, para a gente finalizar, cara, eu me sinto honrado com a tua presença, te conhecer, não te conhecia, ouvi falar, né? Agora não só ouvi falar, te conheço. Eu acho que você tem que levar essa sua voz, sua experiência, sua história de vida em tudo que você faz, não só tecnicamente, mas para as pessoas também se conectarem, que eu acho que é isso que conecta. As pessoas não se conectam por cartão de visita, as pessoas se conectam pelo coração, né? Aqui não tem PJ, aqui nós temos pessoas físicas que têm coração, que têm alma, que têm dificuldade. E eu acho que é isso, porque no final das contas, de um lado alguém quer vender, do outro que quer comprar, a gente está no meio para conectar isso daí. Mas a gente tem que conectar com o coração, com a alma, porque é assim que você se conecta com o seu cliente, né? Tendo conhecimento técnico, mas também falando a verdade. Fale a verdade, porque você vai ganhar sempre, esse cara vai acreditar em você, mesmo que você fale, esse cara vai te respeitar, porque você está sendo honesto, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer com que as pessoas comecem a entender, né? A gente tirar esse rótulo, tirar essa roupagem que a gente coloca para passar as coisas para as pessoas e falar, vamos falar com o coração, sem palavrinhas bonitas, sem querer enganar ninguém, sem usar técnicas aqui de persuasão, técnicas disso, não. Isso é temporário. Tudo que você usar técnica para tentar ludibriar alguém, cara, você vai embora. Então, as palavras, as considerações finais aí, eu queria que você deixasse mais uma mensagem, várias que você já deixou, já fiquei encantado. O próximo treinamento seu, eu quero estar presente, quero conhecer, quero aprender disso daí, não sou corretor, mas eu falo assim, a gente... Não, é para todos. É para todos, você entendeu? Comunicação para todo mundo. Acredito que a comunicação é isso, e a evolução sempre, né? Estou na área de comunicação há muitos anos, e cada dia a gente vai aprendendo um pouco mais e reciclando, fala, caramba, peguei mais um insight aqui, um negócio. Então, deixa suas considerações finais aí. Sabe o que é mais louco disso tudo aí? Se liga só. Para você ser um corretor SUSEPado, você tem que se formar, tem que ter formação, e aí você vai até a SUSEP, e em um ano e meio você tira a SUSEP, e você tem o certificado. E tem os corretores informal, que é o maior público, que você, ligado a alguém que tem SUSEP, você consegue vender. Vamos lá, Ida, o que você quer dizer sobre isso? Vamos lá. Imagina só, eu tava, rapidinho para finalizar, tá? Tem quanto tempo? Produção? 10? Não, se liga só nesse insight. Imagina só, eu, Eda Show, vou fazer a cobertura do evento Espírito Santo com 10 milionários do mercado de plano de saúde. As 10 maiores pessoas que são donas de corretoras milionárias estavam nesse lugar, beleza? E aí eu tô conversando com o Marli Coelho, dono da Medicine, que é a maior operadora sênior do Brasil hoje. Tá lá sentado e tal, vamos tomar um vinho e tal, ideia vai, ideia vem, o Eda lá fazendo cobertura. Aí começou, fala sobre você, fala sobre você, fala sobre você. Eu falei, lascou. E agora eu vou falar o que sobre mim, pai? Mas vambora. Falei, posso ser o último, porque eu tô fazendo cobertura, beleza. Aí um falou assim, não, que eu sou formado aqui em marketing, não sei o que, MBA pra mim era basquete, mas tudo bem, MBA e tal, e tu, não sei o que, vambora. E aí vai o outro, não, que eu sou formado, não sei o que, pá, finanças, aí vem o outro, não sei o que, beleza.
Aí chega no Eda, pai. Falei, e você, Eda? Falei assim, pô, posso falar? Falei, mano, vou usar o que tiver. Falei, rapaziada, primeiro, vamos lá. As 10 lideranças do Brasil aqui está aqui hoje. Cada um aqui vende mais de 1 milhão por mês, no mínimo. Cada um aqui gera mais de 100 empregos, no mínimo. Diretos e indiretamente. Beleza. Então, só de estar ao lado de vocês, milionários aqui, empreendedores que fazem acontecer no mercado que mudou a minha vida, para mim é uma honra. E ser o comunicador. E o detalhe maior, um cara que parou na 7ª série, é referência na comunicação do mercado, que tem pessoas que tentam me humilhar porque tem o diploma de jornalista. Por várias vezes tentou me humilhar por ser jornalista de formação, formado um monte de coisa, e o ETA tem a formação da vida e a faculdade das ruas, aonde eu entendi a me defender das pessoas maldosas nas ruas. E aí eu apliquei isso no meu dia a dia. Falei, não, esse cara é maldoso. Por quê? Porque na rua eu sofri isso daí e eu sei como dar volta pra você. Eu sei que esse cara tá na maldade. Eu sei que esse cara quer passar, quer puxar o meu tapete. Então não é faculdade, não é diploma que vai fazer você ser o melhor. Beleza. Do nada eu olho pra direita, o Marli Coelho está chorando. Eu posso falar essa história hoje, que ele liberou contar essa história. Eu falei, Marli, por que você tá chorando? Ele falou, você me representa. Marli Coelho, um dos homens mais ricos do Brasil, só pra você entender, tá? Falou assim, Eda, você me representa. Eu falei, por quê? Você é melhor que eu. E todo mundo parou assim, porque é o Marli, né, pai? Esquece. O homem mais rico daquela sala é o Marli. Se for por aqui é de dinheiro. E todo mundo, por que esse Marli? Falou assim, ó, o Eda parou na 7ª. Eu parei na 3ª série. Sou dono do clube de futebol em Vitória. Sou dono da maior agência de publicidade em Vitória. E sou dono da Medicena, a maior operadora cena do Brasil, que é maior até que aquelas que saíram até no Fantástico. Mas não tô aqui, beleza. Falou, Eda, nunca mais você precisa se rebaixar pra ninguém que tem diploma, pra ninguém que pode falar que é melhor que você, ou insinuar ser melhor por isso, isso e aquilo. Beleza? Então eu entendi que naquele momento ali, ele me deixou gigante. Por quê? Às vezes eu podia até sair da profissão, falar, pô, quem sou eu para estar adorando esses caras? Os caras que é formado em jornalismo tentando me humilhar. Aí eu fui entender depois o quê? Já que eu não tenho diploma, já que eu um cara que parou na 7ª série, mal fala português corretamente, qual que vai ser o meu diferencial? Cara, eu não fiz faculdade, beleza? Mas sou formado em coach, sou formado em comunicação, sou formado em oratória, vou finalizei agora meu curso de palestrante, sou formado em palestra e agora vou finalizar com o Celso Cardoso, sim, jornalista da Gazeta, comunicação oratória, que eu já tenho formação pela Fry, pelo Chris Duff, pela Ecoar e agora pelo Celso Cardoso. Eu não fiz faculdade, mas eu estou me atualizando no mundo que eu faço, que é a comunicação oratória. Mesma coisa você, corretor. Eda, eu não tenho SUSEP, eu não tenho diploma. Ah, fulano, eu não tenho isso, aquilo. Eu posso ser melhor naquilo? Pode. Pode ter certeza, você vai ser melhor naquilo porque você vai se aperfeiçoar. Não é faculdade, mas é curso, meu irmão. Então, se você não tem diploma hoje, não se rebaixa pra ninguém. Pra nenhum desgramado que tem diploma e falar que é melhor que você. Vai pra luta, se aperfeiçoa, que você é melhor que muitos aí. E vou te falar melhor, pra finalizar com chave de ouro. Esses caras com diploma vai trabalhar pra você. Pronto, falei. Cara, meu irmão, cara, que honra te receber aqui. Você é um cara assim, eu vejo assim pela sua trajetória, que você é um cara que você tem muita história, você é um cara de estrada, um estrada raiz. A sua história é verdadeira, né? A sua história ela é inspiradora. A sua história ela constrói. Né? O que você passou aqui, eu acho que você deixou uma mensagem bem bacana aqui, que a gente possa atingir muitas pessoas. Você que está assistindo aí, compartilha, clica, acesse aí da Show, depois nas nossas legendas que vai estar todos os acessos do nosso convidado, do Dois Cliques Pod. Porque aqui é um canal, como eu falei, aqui é um canal que você pode tudo aqui. Você pode falar o que você quiser. Enfim, a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está para trazer pessoas, realmente é isso, é o que eu falo, se você conseguir atingir as pessoas pelo coração, e é isso que a gente tem que fazer, atingir as pessoas pelo coração, porque ninguém é melhor que ninguém. Diploma, você falou, eu tive a felicidade e a graça de fazer 3 faculdades, pode... Não, estou fritando mais... não, tá? Pelo amor de Deus. Não, mas eu vou falar uma coisa que é importante, eu posso até falar com propriedade, e aí você pode até usar isso daqui. Eu tenho 3 faculdades pós-MBA e 300 cursos que eu fiz ao longo da minha trajetória. Eu trabalhei num banco de investimento, que eu sou muito grato a ele, e lá eu aprendi tudo isso daqui. Eu tive que estudar lá, eu trabalho no mercado financeiro, estudei pra caramba, o banco acreditou em mim, investiu, e eu sempre gostei de estudar.
Porém, uma coisa que eu falo para você, eu tenho um monte de diploma aqui. Sabe para que serve isso aqui? Para nada. Tecnicamente, sim, beleza? Mas assim, para a vida, para os negócios, para o que você vai... Isso aqui não serve nada se você não for leal, se você não der resultado para o seu cliente, se você não falar a verdade. Cara, nada disso, porque senão fica um monte de rótulo, um monte de certificado. Ah, eu sou de Harvard, tá bom. Né? Eu vi quando eu falei assim, eu tinha vontade de ir para Harvard, fui convidado e na época eu não tive coragem, era muito jovem, de ter selecionado para fazer. Só que um dia eu viajei para lá e meu sonho era Harvard, tirei a foto. Meu sonho era Harvard, estou em Harvard. Nossa, cara, não é você. Sempre achei que você... Eu só fui viajar, cara, eu só postei a foto. E as pessoas ficam julgando por isso. Então, cara, a verdade sempre vai prevalecer. O que você fez hoje é uma aula, assim, como eu falei, uma honra te receber. Foi uma honra... Posso fazer uma pergunta só para finalizar? Pode. Que falou que tem 1 minuto e 30. Hoje, você contrata pelo histórico do cara diploma ou por resultado? O seu contato por histórico ou por resultado? Assim, por diploma, o cara tem 300 diploma. O outro, indicação, tem resultado. Você contrata quem? Contrata o cara que tem um coração que está com vontade de vencer, porque esse cara pode não ter tido resultado e se está com vontade, eu vou te ajudar a chegar no resultado. Certo. Se você tem um coração, cara, e você não tem às vezes esse histórico, vamos construir esse histórico. Independente de diploma. Independente de diploma. É isso. É isso. Então, mais uma vez aqui te agradecer demais, irmão. Cara, você é figuraça, prazer. Já vamos ficar conectados. Quero nos seus eventos, vamos Bora, pai. Já junto aí para algumas coisas. E aqui, mais uma vez, encerramos mais uma edição do 2Clique Pod, um canal onde você pode o que você quiser. Você é meu convidado, é convidado da nossa equipe, do nosso time, vem fazer parte, conta a sua história, fala com o Marcelão aí, a gente vai estar aí nas redes sociais aí captando todo mundo, e a gente tem o maior prazer de receber a galera, de novo, a gente não traz quem é conhecido, não, a gente traz quem é ser humano, e Deus vai conectando isso daqui vai se transformar em algo que a gente não sabe ainda o tamanho, mas que seja o tamanho que tiver que ser da vontade de Deus. Clique, compartilha, divulgue, né? Veja essa figuraça aí, se você é um profissional, procura esse cara aqui, você está na área da corretagem, esse cara tem muito para passar para você. Um grande abraço e mais uma vez obrigado pela nossa audiência aí. Tamo junto, papito! Quer saber? Já deu também, esquece!